Boa noite, professora Ana. Tudo bem? O nosso grupo vai falar sobre reprodução assistida. O que se entende por reprodução assistida? Entende-se por reprodução assistida todos os tipos de tratamento que inclui a manipulação in vitro no laboratório, em alguma fase do processo de gametas masculinos, que são espermatozoides, e os femininos, né, que são os ócitos, ou embriões, com o objetivo de estabelecer uma gravidez. As normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistidas. Os princípios gerais são: as técnicas de reprodução assistida têm o papel de auxiliar o processo da procriação. As técnicas de reprodução assistida podem ser utilizadas desde que exista possibilidade de processo e baixa probabilidade de risco e grave à saúde, tanto do paciente ou do possível descendente. A idade máxima das candidatas à gestação por técnicas de reprodução assistida é de 50 anos. As técnicas de reprodução assistida não podem ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo, presença ou ausência de cromossomo Y, ou qualquer outra característica biológica da criança, exceto para evitar doenças no possível descendente. É proibida a fecundação de ócitos humanos em qualquer outra finalidade que não a procriação humana. Quanto ao número de embriões a serem transferidos, determina-se de acordo com a idade. Mulheres com até 37 anos, no máximo, né, até 2 embriões. Mulheres de mais de 37 anos, até 3 embriões. Em caso de gravidez múltipla decorrente do uso técnico de reprodução assistida, é proibida a utilização de procedimentos que visem a redução embrionária. Pacientes das técnicas de reprodução assistida. Todas as pessoas capazes que tenham solicitado o procedimento e cuja indicação não se afaste dos limites desta solução podem ser receptoras das técnicas de reprodução assistida, desde que os participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecido conforme a legislação vigente. É permitida gestação compartilhada na união homoafetiva. Considera-se gestação compartilhada a situação em que um embrião obtido a partir da fecundação dos ócitos de uma mulher e transferido para um útero de sua parceira. Olá pessoal, seguindo o que já foi dito pela Lauriane, eu vou falar sobre 3 tópicos da resolução do Conselho Federal de Medicina, que são a doação de gametas ou embriões, criopreservação de gametas ou embriões e diagnóstico genético pré-implantacional de embriões. Vamos lá. A resolução diz que, para a doação de gametas ou embriões, a doação não pode ter caráter lucrativo ou comercial. Os doadores e receptores não devem conhecer a identidade de ambos, exceto quando tiver um parentesco de até 4º grau. É necessário também um relatório médico atestando a adequação de saúde física e mental dos envolvidos. A doação é permitida a partir da maioridade civil, com limite de idade de 37 anos para a mulher e 45 anos para o homem. As clínicas onde se realizam tais procedimentos devem manter de forma permanente o registro de todos os dados dos envolvidos na reprodução assistida. Através de um doador, não se poderá produzir mais de 2 nascimentos de crianças de sexos diferentes
em uma área com um raio de 1 milhão de habitantes, a não ser que seja para a mesma receptora. Além disso, médicos e funcionários das clínicas também não poderão ser doadores de nenhum tipo de material genético. Já na criopreservação de gametas ou embriões, trata sobre a forma de como serão mantidos os materiais genéticos doados. A criopreservação é uma técnica complementar ao tratamento de reprodução assistida, onde permite guardar os embriões excedentes produzidos ou congelá-los para que sejam utilizados posteriormente. Com isso, é permitido às clínicas criopreservar espermatozoides, óvulos e embriões. O número de embriões que serão gerados através da doação devem ser comunicados aos pacientes. Aqueles que não forem ser utilizados para a gestação deverá ser criopreservado. E antes da geração desses embriões, os pacientes devem manifestar por escrito quanto ao destino dos embriões que serão criopreservados, em caso de divórcio, falecimento ou se desejam doá-los. No diagnóstico genético pré-implantacional de embriões, é aplicada a seleção dos embriões. Aqueles que forem diagnosticados com alterações genéticas causadoras de algumas doenças poderão ser descartados ou doados para pesquisa. Também, o embrião pode ser selecionado para que, em caso de doenças de um irmão, como leucemia, por exemplo, as células-tronco deste embrião possa ser usada para tal tratamento. Boa tarde, falando um pouquinho com vocês sobre reprodução assistida, no item sobre gestação de substituição, né? Então, as clínicas e centros de serviços de reprodução podem usar o RA como gestação de substituição, desde que exista uma condição que impeça ou contraindique a gestação. Então, existem várias regras para isso, né? Então, para a gestação de substituição, né, é conhecida como barriga de aluguel, segue sendo necessário aí um relatório médico atestando a adequação de saúde física e mental de todos os envolvidos. A idade máxima para a gestação de reprodução assistida segue em 50 anos, permitidas exceções com base em critérios médicos e ausência de comorbidades. No caso de doação de gametas, ou seja, óvulos e espermatozoides, a resolução explícita que a doação só pode ser feita por pessoas maiores de idade, permanecendo aí um limite de 37 anos para mulheres e 45 para homens. Além disso, nesses casos, a cedência temporária do útero não pode ser a mesma que irá doar os óvulos. Também segue sendo obrigatório entre o doador e o receptor, mas passa de exceção de doação de gametas por parente de um dos parceiros até 4º grau, né? Que seria aí, 1º grau, pais e filhos, 2º grau, aí, irmãos e avós, 3º grau, sobrinhos e tios, 4º grau, primos, né? Na impossibilidade de atender o grau de parentesco, deverá ser solicitada ao Conselho Regional de Medicina para uma autorização, né? A seção temporária do útero já deve ter característica, não pode ter, né, característica lucrativa ou comercial, e a clínica não pode aí, intermediar a escolha do cedente. As clínicas de reprodução assistida, então, elas devem ter aí os seguintes aí documentos, constando aí o prontuário do paciente. Então, ela tem que ter aí o termo de consentimento livre, esclarecido e assinados pelos pacientes, né, e pela cedente do útero temporário, falando sobre todos os riscos envolvidos, né, tanto do aspecto da gravidez e o aspecto da filiação também. Então, a clínica de serviços privados ou públicos deve ter acompanhamento médico por equipes multidisciplinares, se necessário a mulher, né, pós-parto, né, que aí seria, chamamos aí do puerpério. Então, a própria o compromisso do registro civil da criança para o paciente, devendo essa documentação ser providenciada durante a gravidez. Então, ela deve ter a aprovação do cônjuge ou companheiro apresentado por escrito, se a cedente temporária do útero for casado e viver em união estável. Então, caso de exceção não previsto na resolução, dependerão de autorização do Conselho Regional de Medicina da jurisdição, e em grau de recursal, o Conselho Federal de Medicina irá resolver. Então, o que vem aí de ganho para essa resolução, né? Então, concluindo aí, né, a exposição de motivos da resolução, né, a resolução do Conselho de Medicina Federal 2320 de 2022, né?
houve essa atualização, porque no Brasil até a presente data não há legislação específica que regule a reprodução assistida. O RA tramita no Congresso há anos, né, diversos projetos sobre o assunto, mas nenhum deles chegou ao termo. Né? Então, possivelmente pode ser por questões políticas, religiosas. Né? Então, através aí, né, os avanços tecnológicos, é possível aí ter melhorias na taxa de gravidez, possibilitaram aí a redução no número de embriões transferidos. Então houve um ganho. Né? Então a medicina ela vem sempre para ajudar, para trazer aí melhora. Então é de grande valia a medicina. Né? Então a ciência da medicina ela vem avançando bastante. Então eu vejo, no ponto de vista, essa resolução ela facilita muito. Né? As pessoas, né, antigamente gastavam-se em torno de 5 a 20 mil reais para fazer, né? Hoje vai facilitar bastante aí quem está fazendo aí precisa, né? Da gestação de substituição. Então isso é um ganho bastante louvável. Então, mais é isso aí. Obrigado. Então, só concluindo aí, com essa atualização, né, o Conselho esclarece que fica revogada a resolução das normas para a reprodução assistida de 2021. Então, começa a valer essa norma a partir da data da publicação. Ok? Obrigado.